Marcos, capítulo 8, do 34 até o versículo 38. Diz assim a palavra de Deus: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Até aqui. Irmãos, a palavra do Senhor nesse trecho que nós lemos, ela é particularmente muito importante para as nossas vidas, porque aqui ele está mostrando como que deveria ser então alguém que quer realmente seguir a Cristo. O tema da mensagem hoje, ela é o seguinte: é seguir a Cristo. Isto é coragem de poucos. Se nós começarmos a olhar então o histórico do que está acontecendo aqui, Cristo veio à Terra e ele começou a fazer muitos seguidores, muitos admiradores. Muitas pessoas estavam seguindo a Cristo não pelo que ele era, mas sim pelo que ele faz. Se você começar a olhar os relatos que tem um pouquinho antes, você vai ver que tem uma grande multidão seguindo a Cristo, mas pelos seus milagres. A gente consegue olhar, desde Marcos capítulo 1, vai falando sobre a cura de um coxo, depois aqui mesmo no capítulo 8 fala sobre a multiplicação dos peixes, depois mostra a cura de um cego, e ele começa a mostrar então que existiam muitos admiradores de Cristo. Muitas pessoas então estavam seguindo a Cristo pelos seus milagres, pelos seus feitos, não realmente por quem ele era e o que ele iria fazer. E agora, a partir desse momento, ele dá um baque naquelas pessoas, porque a partir do versículo 31, ele acaba de fazer um milagre, e quando todos estavam esperando que ele iria falar algo muito surpreendente, assim, de algum milagre, alguma coisa, no versículo 31 ele chega e prediz a sua morte. Muitas pessoas que estavam com ele ali não estavam acreditando no que estava acontecendo, e ele, ao invés de mostrar outros bens que ele estava fazendo, outros milagres, ele simplesmente olha para eles e mostra que estava chegando a hora em que o filho seria morto, e que isso seria para a bênção, como está dizendo a partir do versículo 31, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso lhe expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ou seja, ele está mostrando o motivo principal pelo qual ele veio para essa terra. Não foi para fazer milagres, não foi para trazer bênçãos terrenas, e sim algo muito maior, as bênçãos espirituais. E ele então, depois que ele prediz a sua morte, ele entra no nosso texto. No nosso texto ele quer mostrar então que se você realmente quer seguir a Cristo, você precisa então seguir alguns passos. E ele traz alguns passos muito importantes, e com toda certeza, saiba que muitos, quando ele prediz tudo isso que teria que fazer, eu tenho certeza absoluta, porque o Evangelho mostra que muitos deixaram de seguir. Muitos deixaram de seguir aquela multidão que estava junto, que queria realmente ser um verdadeiro discípulo. E a pergunta que eu quero iniciar hoje falando com os irmãos é essa: você se considera um verdadeiro discípulo ou apenas um admirador de Cristo? No final desta mensagem você vai conseguir entender o porquê dessa pergunta, e você vai conseguir então fazer um paralelo na sua vida e ver realmente se você tem sido um discípulo de Cristo ou apenas um admirador de Cristo. E no texto nós vemos então 3 propostas para isso. E a primeira proposta é que aquele que realmente quer seguir a Cristo deve negar a si mesmo diariamente,
Olha o que diz então no versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não adianta fugir. Se nós realmente quisermos ser cristãos verdadeiros, o ponto principal nas nossas vidas que nós temos que fazer é negar as nossas próprias vontades. Nós já sabemos que a salvação não depende de nós, como diz lá em Efésios 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que nem se glorie. Mas a gente tem que entender que a evidência então de uma salvação são as nossas ações, são aquilo que nós fazemos. A partir daí nós vamos saber realmente quem nós somos diante de Deus. E a autonegação é algo muito importante nas nossas vidas, porque nós sabemos que nós nascemos no pecado, e nós temos ainda no nosso corpo a parte carnal, aquela parte que nos leva a cometer algumas coisas erradas, que nos leva a fazer coisas que não agradam a Deus. E se muitas vezes nós não estamos vivendo na parte espiritual mesmo, se nós não estamos vivendo, que nem nós vimos hoje de manhã, numa vida de total dedicação ao Senhor, certamente as nossas vontades não serão para Deus, as nossas vontades sempre vai nos levar a pecar. Por isso, ele fala que aquele que realmente quer ser discípulo de Cristo, aquele que realmente quer seguir a Cristo de corpo e alma, a primeira coisa que precisa fazer é a autonegação, ou seja, negar as suas vontades, é olhar sempre para a cruz. Por isso que ele fala que nós temos que negar a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo e seguir. Tomar a cruz de Cristo, falando rapidamente o que significa isso, é nós participarmos do sacrifício de Cristo, ou seja, é nós carregarmos conosco a cruz de Cristo, é nós olharmos para aquela cruz e evidenciar a cruz nas nossas vidas, em todas as nossas atitudes e nossas ações. Nós não fazemos tudo aquilo por nós mesmos, mas é sempre olhando para a cruz, é participar do sofrimento. A Bíblia, nós já lemos muitas coisas aqui hoje, no culto, que não tem como nós seguirmos a Cristo e achar que nós não vamos passar por algumas dificuldades. Jesus mesmo, no versículo 31 que nós lemos aqui, mostra que ele vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, ele seria morto. Antes de morrer, ele iria apanhar muito, ou seja, ele sofreu muito. E durante toda a sua vida terrena, ele sofreu, ele foi perseguido durante toda a sua vida. O ministério de Jesus aqui na terra não foi um ministério fácil. E infelizmente, nós vemos muitas igrejas hoje dizendo que se você seguir a Cristo, se você entregar a sua vida a Cristo, se você fizer tudo de bom para Cristo, você não vai sofrer consequências, você não vai ter sofrimento nessa terra. Eu conheço pessoas que, quando falam que você está sofrendo algo aqui na terra, alguma perseguição, é por causa do seu pecado. Sendo que a Bíblia diz totalmente ao contrário. A Bíblia diz que por nós seguirmos a Cristo, nós seremos perseguidos. Por nós seguirmos a Cristo, nós iremos passar por grandes tribulações, assim como ele sofreu. E isso tudo é tomar a cruz de Cristo, é seguir a Cristo. É quando você realmente entende que você foi separado para viver uma vida diferente. É quando você não se preocupa com o que vai acontecer com você aqui na terra, mas sempre está olhando lá para os céus, reconhecendo que a grande bênção de seguir a Cristo não está aqui nessa terra, e sim está lá na glória, quando nós estaremos juntamente com o Pai. Pense nisso, porque esse é o primeiro ponto, que nós precisamos negar então a nós mesmos diariamente. Eu começo a pensar nisso, eu começo a refletir um pouquinho em algumas questões. Se o nosso cristianismo, se o cristianismo que você segue não tem custado nada na sua vida, tome cuidado. Se o seu cristianismo não tem trazido nenhum sacrifício para a sua vida, tome cuidado. Se para você tanto faz, porque eu conheço muitas pessoas que se convertem, e quando você conversa com aquela pessoa, a pessoa fala assim, não, a mesma coisa que eu era antes, eu continuo fazendo, só que agora eu sou uma nova criatura, mas
eu não deixo de fazer aquilo que eu gostava de fazer, eu não tenho nenhum sacrifício, apenas agora somou com a minha nova vida de seguir a Cristo. Tome muito cuidado se você está assim. Seguir a Cristo traz sacrifícios. Seguir a Cristo traz mudança de vida. Isso é a regeneração, é a nova vida, é quando nós mudamos a nossa essência, nós mudamos o nosso ser. Aquelas coisas que nós já fazíamos, que nós gostávamos, hoje nós não fazemos mais. É negar as nossas vontades diariamente. Pense nisso e comece já, desde agora, a refletir a sua vida e veja se você realmente tem sido um discípulo de Cristo ou se você tem sido apenas um admirador de Cristo. Veja se as suas vontades têm falado mais alto na sua vida do que as vontades de Cristo para você. Porque esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira proposta que ele nos dá se nós quisermos ser um verdadeiro cristão. Existe um autor que diz, o J.C. Ryle, que ele fala uma frase muito conhecida e muito importante nessa parte. Ele fala assim: uma religião que não custa nada, não vale. Ela fará qualquer benefício nesta vida e não levará a salvação alguma na vida futura. Pense nisso, pense como você está vivendo, porque você está evidenciando a sua salvação através das suas atitudes. Através das suas atitudes, você realmente mostra quem você é. Então, a primeira proposta é que você tem que se negar diariamente. Mas continuando o texto, ele nos mostra a segunda proposta. Ele fala que nós temos que, além de nos negar diariamente, nós precisamos então valorizar a nossa alma diariamente também. É o que ele diz na continuação do texto. Ele fala assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Repare o que Jesus está falando aqui. Ele fala assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É mais ou menos o primeiro texto que nós lemos aqui. Nós precisamos, irmãos, se preocupar com a nossa vida espiritual. A gente precisa, então, pensar no que nós temos feito diariamente. Porque cada homem ele pode chegar a perder a sua alma, porque fazem muitas coisas que não agradam a Deus. Quer alguns exemplos? Sabe quando você consegue perder a sua alma? Tem várias maneiras. A primeira maneira, quando você assassina a sua própria alma, é quando você ama mais o pecado do que e se apega às coisas desse mundo. Eu conheço muitas pessoas que têm aquele pecadinho de estimação, que você vai cultivando todos os dias. Todo dia você vai fazendo aquele pecadinho crescer, e você se apega tanto a esse pecado, que você começa a perder um pouquinho a sua vida a favor desse pecado. Você começa a viver não mais para a glória de Deus, você não começa mais a viver para si mesmo, mas você começa a viver para agradar a si mesmo, para agradar os seus pecados. Eu vi uma ilustração uma vez que foi muito pertinente a essa questão. O rapaz fala que o pecado é igual uma cobra. Não a cobra lá de Gênesis, não. Mas é igual uma cobra. A cobra, ela é pequenininha e é bonitinha e você vai cultivando. E tem aquelas pessoas que tem aquela cobra que cultiva, que tem de estimação e vai cultivando todos os dias. O seriado que estava mostrando isso mostra que esse rapaz, ele criava a cobra e ele todo dia ele tomava banho com a cobra na banheira, ele cuidava da cobra. De repente essa cobra ficou muito grande e certa vez ele estava novamente brincando com a cobra, ele estava dentro da banheira tomando banho com aquela cobra e a cobra enforcou o seu pescoço. E foi muito difícil para ele sair porque sufocou. E ele fala no final, ele fala assim: o pecado é como se fosse essa cobra. Quando ele era pequena, é gostoso, é bonitinha, e a gente vai cultivando, a gente vai criando, só que de repente a cobra toma uma extensão muito grande, e é difícil a gente conseguir cuidar dessa cobra. E quando a gente menos espera, a cobra vem e nos sufoca, nos mata. O pecado é assim conosco. No começo, você faz, e você acha que você tem poder sobre o seu pecado. E no começo você vai cultivando. Você fala: quando eu quiser, eu paro.
Só que isso toma uma proporção tão grande na sua vida que você começa a viver nesse pecado. E quando menos você espera, esse pecado está tão grande que ele vem e sufoca a sua vida. Ele te deixa sufocado e você não consegue mais sair. Daí eu te falo, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O homem, ele também pode perder a sua alma quando ele começa a entrar em doutrinas vãs, em religiões que acreditam mais em superstições do que na palavra de Deus. E se você acha que isso está muito longe de nós, saiba que isso está mais próximo do que você imagina. Esses dias eu estava assistindo a televisão, estava assistindo um programa na Band de esporte, e quando acaba, logo já começa um programa da tarde, e a gente estava na cozinha e começou a passar, e a gente começou a ouvir o programa. Daí estava na hora do horóscopo. Daí o rapaz que estava fazendo o horóscopo lá, ele começou a jogar a carta, e no final ele jogou a carta e ele fala assim: agora nós iremos ler o salmo desta carta, o salmo do horóscopo. E ele abriu a Bíblia lá na frente e leu um salmo relacionando com o horóscopo. Ou seja, as pessoas que estão vazias espiritualmente começam a olhar isso e começam a achar que é tudo uma coisa só. O legalismo, hoje em dia, está unindo o que é o bom, o que é o melhor para cada vida. Uma vez eu pensei, comigo eu falei assim, quer saber, eu vou ler isso aí, quero saber o que fala sobre o horóscopo. Daí eu entrei na internet, lá era só para ter uma dúvida, né, porque a gente tem que conhecer também para falar. E eu entrei na internet, lá vi lá aquelas coisas de signos, e entrei num horóscopo lá para ver. E o horóscopo virou para mim, lá e falava assim, ó, você que é do signo tal, vai ter uma grande surpresa nesta semana. E saiba que o que vai acontecer com a sua vida vai mexer com a vida de muitos, e muitos vão te abraçar, vão festejar com você pela sua vitória. E daí eu fiquei pensando nisso. Se todo mundo que segue o mesmo signo que dizem lá tiver isso aí, é muita gente, não é? Então não teria tristeza, não teria problemas. E a gente muitas vezes se apega nisso. E eu conheço muitas pessoas que são cristãs e acreditam nessas coisas. Sendo que essas coisas nós sabemos que não provêm de Deus. São coisas que nós temos que tirar de vez das nossas vidas. Isso não é algo de Deus. Só que o legalismo está tão grande que eles estão tentando enganar. Eles estão colocando juntamente a palavra de Deus com isso agora para tentar atrair mais pessoas. Só que agora a gente pode ver essas partes de superstições, não precisa ir tão longe não. E aquelas pessoas que vão em algumas igrejas e compram as toalhinhas abençoadas, compram o martelo da unção, não sei se aqui passa na televisão de vocês, mas lá em São Paulo passa, e existia um martelo lá que o rapaz estava vendendo lá, o líder da igreja, você pagava R$1.000 no martelo, e quando você chegasse na sua casa, você iria colocar todas as suas contas em cima de uma mesa, iria pegar esse martelo, iria dar 3 marteladas, e as suas contas estariam todas quitadas, você não teria mais dívida no banco. Já pensou que bênção? É só comprar esse martelo, ou a toalha, o rapaz, daí eu vi um testemunho de um rapaz que comprou a toalha, ele falou que ele foi na frente do banco, e ele devia milhares lá no banco, e ele foi à noite e pegou a sua toalhinha com muita fé, e ele passou na porta do banco, e no outro dia, quando ele chegou no banco, as pessoas falaram que as contas deles tinham sido pagas, e ele falou, nossa, é a bênção da toalha ungida. Eu vou começar a vender a minha toalha também, se vocês quiserem. Eu vou deixar uma aqui, quando eu ficar suado, eu vou passar e vocês podem comprar. Eu vendo mais barato, tá? Depois a gente negocia. Mas a gente começa a perceber que as pessoas estão perdendo a sua alma, vivendo nessas mentiras. As pessoas estão querendo algo sem olhar para o Evangelho, estão vivendo na mentira. O que adianta você querer ganhar as riquezas aqui da terra? A gente leu isso,
que adianta a gente querer as coisas da terra em primeiro lugar, esquecendo das coisas lá do céu? E a gente começa a se perder por causa disso. Nós temos que ficar muito atento com isso. E na Bíblia a gente vê muitos casos que aconteceram nessa situação. Quem não se lembra, por exemplo, de Esaú, em Gênesis 25, quando ele vende a sua primogenitura para Jacó por um prato de lentilha. Ele esqueceu das bênçãos que ele teria por ser o primogênito, por causa de um prato de comida. Ele se preocupou mais nas coisas terrenas, ele estava com fome no momento, estava desesperado, ele se preocupou mais com as coisas terrenas e esqueceu da maior bênção, as bênçãos que ele teria sendo o primogênito da sua casa. Então a gente começa a pensar nisso, e eu começo a pensar então nas nossas vidas. E eu comecei a refletir sobre um pouquinho a nossa vida terrena, e eu pensei assim, o ensino e a palavra de Deus e o povo de Deus nunca foi popular. Hoje em dia a gente vê os popstars aí, né? Mas se você começar a pensar no Evangelho, aqueles que realmente seguem a Cristo, eles nunca foram tão conhecidos. Pelo contrário, um homem que confessa seguir a Cristo, que segue a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai ser ridicularizado, ele vai ser perseguido aonde ele estiver, ele não vai ser uma pessoa bem vista. As pessoas vão olhar para ele com outros olhos. Chegue no seu lugar de trabalho e se posicione 100% como um cristão. Veja o que vai acontecer com você. São poucos que conseguem, através de tudo isso, ter uma vida abençoada no seu trabalho. Uma vez eu contei, aqui eu ainda não contei, certa vez eu trabalhava, antes de ser pastor, eu também trabalhei na área de educação física. Eu trabalhava na área de educação física e eu passei um período trabalhando numa academia, e nessa academia, antes de trabalhar na academia, eu trabalhei numa empresa com ginástica laboral. E nessa empresa só existia eu de cristão. E as outras pessoas que viviam lá dentro dessa empresa, nenhuma era do movimento cristão. Pelo contrário, as donas da empresa eram homossexuais, e a gente via algumas coisas que estavam acontecendo. E certa vez eu me posicionei por evangelho. Certa vez eu me posicionei como cristão naquele lugar. Mostrei que eu iria viver de uma maneira diferente daquelas pessoas. E quando me pediram para fazer algo que eu sabia que não agradava a Deus, que eu sabia que seria algo que seria contrário à vontade de Deus, primeira coisa que me fizeram, eu trabalhava em 4 empresas dando aula de ginástica laboral. Ginástica laboral, para quem não sabe, é quando você vai em algumas empresas e faz alongamentos com essas pessoas, em escritórios. Então, no meio do serviço aparece alguém lá e faz um pouco de alongamento, faz algumas atividades. Isso é a ginástica laboral. Eu trabalhava em 4 empresas, e quando eu me posicionei em algumas coisas que eu percebia dentro da empresa que não estava certa, a primeira coisa que me fizeram, me tiraram de 2, e me deixaram em 2 empresas que era assim, de segunda, quarta e sexta, da meia-noite às 2 da manhã. Eram os horários assim, porque horários de turnos. E deu um mês, eu fui chamado no escritório novamente, e a pessoa me perguntou o meu posicionamento em algumas coisas. E eu me posicionei para Cristo. Eu me posicionei contra algumas coisas que elas faziam lá dentro. E não deu outra. Eu fui perseguido durante um tempo e fui mandado embora. Essas são as consequências por nós seguirmos a Cristo. Nós temos que sofrer essas consequências, se for necessário, para que o nome do Senhor seja exaltado. Pense nisso. Pense na sua vida, que não adianta nada você viver de uma maneira tão digna aqui nesse mundo,
e perder a sua alma e perder o mais importante que é a sua vida. Pense nisso, porque as nossas atitudes aqui nessa terra demonstram realmente quem nós somos. Se nós somos discípulos de Cristo, se nós somos corajosos diante de Cristo, ou se nós somos apenas admiradores de Cristo. E não espante, existem dentro de muitas igrejas, muitos que são apenas admiradores, que ainda não são seguidores, apenas admiram os feitos de Cristo, admiram todas aquelas coisas que Cristo fez, mas ainda não teve aquele verdadeiro encontro com Deus. Mas, então, a primeira proposta que nós vimos é que nós precisamos valorizar a nossa alma. A primeira proposta é que nós devemos negar as nossas vontades diariamente. A segunda proposta dada nesse texto é que nós precisamos valorizar a nossa alma, a nossa vida também diariamente. E a última proposta dada nesse texto é que nós precisamos declarar a Cristo diariamente. E é o que diz a partir do versículo 38. Ele diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Quando é possível, então, que nós venhamos a nos envergonhar de Cristo? Quando você precisar, então, se posicionar e você não se posiciona. Eu vi uma frase uma vez, muito interessante, que falava assim: eu conheço homens muito fortes, poderosos, que se alguém falar mal da sua mãe, vai partir para a luta e vai partir para a agressão. Mas se alguém falar mal de Jesus, se esconde. Quando você está numa roda e alguém critica Cristo, o que você tem feito? Você tem se envergonhado de Cristo? Quando você precisa nesse mundo declarar a Cristo diariamente, você tem feito isso com bastante empenho, com bastante luta, mostrando realmente quem você é diante desse mundo? Mostrando que você está aqui para fazer toda a diferença? Porque nós somos culpados desse pecado quando sentimos vergonha de deixar as pessoas verem em nós quem nós cremos. E eu tenho uma teoria que, se você quiser declarar Cristo diariamente com a sua vida, existe um tripé aí que nós devemos seguir. Esse tripé é o tripé que eu levo para a minha vida inteira. E se você tiver em um desses três, de alguma maneira errada, saiba que o tripé vai desmoronar. Existem 3 características de um verdadeiro cristão que nós temos que ter se nós declaramos realmente a Cristo. Primeiro, a alegria de servir a Cristo. Você tem alegria de servir a Cristo? Você faz as coisas para Cristo com alegria no seu coração? Em segundo lugar, a segunda perna desse tripé, você precisa ter unidade no corpo de Cristo. Não tem como nós servirmos com alegria se nós não tivermos unidade, se nós não vivermos uma unidade simples, uma unidade pura, onde todos pensem a mesma coisa, como está dizendo em Filipenses 1, versículo 27, que todos lá tinham que pensar a mesma coisa, viver de uma maneira única diante de Deus. E o terceiro é comprometimento. Se você não tem alegria no serviço, se você não tem unidade com os irmãos da sua igreja, e se você não tem um comprometimento com as coisas de Deus, você não declara Cristo diariamente na sua vida. Se você ainda precisa melhorar em algum desses pontos, saiba que essa é a hora. Se você realmente quer seguir a Cristo, se você não quer ser apenas um admirador, mas se você quiser ser um cristão corajoso, que diante de todos os problemas, diante de qualquer coisa, professa a Cristo como seu único Senhor e Salvador, tenha alegria no serviço. Vamos deixar de ter problemas dentro do corpo, pelo contrário, vamos nos unir cada dia mais. E por último, se comprometa com as coisas de Deus. Assim você vai estar declarando todos os dias, você se declara todos os dias quando você também não se importa com as circunstâncias. Não importa o que possa acontecer com você, mas que você venha todos os dias da sua vida professar a Cristo como seu Senhor e Salvador.
Daí eu gostaria de te perguntar mais uma vez. Você tem sido um verdadeiro cristão ou você tem sido apenas um admirador de Cristo? Como que tem sido a sua vida diante dessas três propostas? Você tem negado diariamente as suas vontades? Você tem valorizado a sua vida, a sua alma todos os dias? E você tem declarado a Cristo aonde quer que você esteja? Você tem seguido essas três propostas? Se não, saiba que você pode estar muitas vezes sendo apenas um admirador, como muitos estavam naquela multidão. Muitos olhavam para Cristo e admiravam os seus grandes feitos. Admirava tudo aquilo que ele fazia e achava lindo tudo aquilo que ele fazia. Mas na hora de seguir mesmo a Cristo, onde tinha que te deixar algumas coisas de lado, muitos deixaram isso para fora, para trás. Como que tem sido a sua vida? Pense nisso. Antes de orar, eu gostaria de chamar minha esposa e o Irã. Eles prepararam uma música. Eu queria que você pensasse enquanto eles cantam essa música, na sua vida. E se você conhece a música, eu convido você para cantar juntamente com eles. Eu queria que você refletisse nessa palavra, refletisse no que a gente estudou um pouquinho hoje e começasse a olhar se realmente nós temos seguido a Cristo com alegria nos nossos corações. Se nós temos, independente de qualquer coisa, vivido para a honra e glória de Deus. Se você souber essa música, cante conosco, tá bom? Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz por conhecer a ti, no nome da louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Vamos ficar em pé, já que vocês conhecem a letra? Vamos cantar todos juntos, do início. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver
canto esta canção. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz por conhecer a ti. Teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Você viu o que nós acabamos de cantar? Realmente é o que nós acabamos de ler na palavra de Deus. No final ali a gente fala que nós deixamos todas as coisas desse mundo aos pés da cruz e que nós queremos viver realmente para a honra e glória de Deus. Você acabou de declarar nessa música que você entrega todo o seu ser a Ti. Se você realmente quer ser um cristão, um discípulo verdadeiro, você precisa seguir esse passo. Não tem como você seguir a Cristo se você não entregar toda a sua vida a Deus. Não é uma parte do seu ser, é todo o seu ser. Não tem como você ter uma vida consagrada a esse Deus se você não tem realmente uma intimidade com esse Deus, se você não conhece a esse Deus. Nós cantamos aqui que nós entregamos tudo aos pés da cruz, nós deixamos. Quando nós olhamos para Cristo, pelo que Ele fez naquela cruz por nós, não tem como nós sermos só admiradores. Se realmente você foi tocado pelo Espírito Santo, se realmente você recebeu uma nova vida vinda de Deus, não tem como você olhar para aquela cruz e continuar sendo apenas um admirador. Entregue toda a sua vida, entregue todo o seu ser a esse Deus. Viva de uma maneira diferente nesse mundo. Nós estamos aqui, não é só de passagem, como muitos dizem. Nós estamos nesse mundo para fazer a diferença nesse mundo. Vai ser muito difícil, sim. Quando nós nos posicionamos, nós vamos sofrer muito mais, porque nós estamos nos posicionando diante de todos como um cristão. Mas nós precisamos fazer isso se realmente nós queremos viver para a honra e glória de Deus. Entregue todo o seu ser, entregue sua família a esse Deus. Não adianta nada você entregar você e não entregar toda a sua família. Coloque aos pés da cruz a sua família. Ore diariamente pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa. Faça isso. Isso vai fazer toda a diferença na sua casa, vai fazer toda a diferença na sua vida. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de entrega a esse Deus. Comprometa a sua casa, comprometa o seu ser diante de todos. Vamos fazer isso. Queria orar pela sua vida, queria orar pela sua casa, mas que você saia daqui com essa pergunta muito esclarecida na sua vida. Se você realmente é um discípulo ou se você é apenas um admirador de Cristo. E se você é apenas um admirador, se você não tem essas posturas que nós vimos aqui hoje no texto, que você possa, a partir de hoje, mudar. Se você ainda não compreendeu o que é ser um cristão diante desse mundo, chegue na sua casa e reflita mais uma vez nesse texto. Valorize a sua vida. Negue a sua vontade diariamente. E declare o amor que você tem por Cristo em todos os momentos da sua vida. Curve sua cabeça, vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos
pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, quando nós olhamos para a cruz e vemos o que o Senhor fez por nós naquela cruz, o sangue derramado naquela cruz pelas nossas vidas, ó Pai. Nós queremos entregar realmente as nossas vidas a Ti. Nós queremos viver, Senhor Deus, de uma maneira que agrade a Ti nesse mundo. Que nós não venhamos ser apenas admiradores de Cristo, mas que nós possamos ser realmente verdadeiros seguidores, corajosos diante de um mundo que Te odeia. Que nós possamos dizer sim para Cristo e não para o mundo. Nos ajude, Senhor Deus, a nos desvincular das coisas que não agradam a Ti. Nos ajude, Senhor Deus, a nos desvincular, Senhor Deus, daqueles pecados que têm atormentado a nossa mente. Que nós tenhamos forças para dizer não para o pecado. Que nós tenhamos forças, ó Pai, para valorizar a nossa vida diante de Ti. Eu te peço por todos que estão aqui nesta noite, ó Pai. Queria colocar a vida de cada um nas Suas mãos, ó Pai, para que seja feita conforme a Tua vontade, ó Deus. Se existe alguém aqui ainda que é um admirador do Senhor, toque nessas vidas, ó Pai, através do Seu Espírito. Conduza essas vidas, ó Deus, a ter uma vida de total entrega a Ti, onde deixa todas as coisas que não agradam a Ti aos pés daquela cruz, e que possa ter uma adoração verdadeira, uma adoração pura diante de Ti. Fique com as nossas vidas, ó Pai. Esteja abençoando as nossas casas. Se existem casas aqui que estão em pé de guerra, se existem casas aqui que estão tendo desavenças entre pais e filhos, entre maridos e mulheres, coloco todas essas casas em Tuas mãos, ó Pai. Faça a Tua obra, Senhor Deus, e que eles possam cantar que Ele e toda a sua família entrega tudo diante de Ti. Fique com as nossas vidas, esteja abençoando, Senhor Deus, e muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio dado a nós de sermos Seus verdadeiros discípulos. Isso é um privilégio que foi dado a nós. Muito obrigado, Pai. Fique com as nossas vidas, em nome do Seu Santo Filho Jesus. Amém, Senhor Deus.